Professora, olha, nós temos uma dúvida e queremos a sua ajuda. Tudo bem, qual é a questão, Miguel C? É o seguinte, ó, eu e o Abel estávamos lendo umas coisas sobre o início do tráfico de escravos no período colonial. A gente estava discutindo sobre as formas em que a escravidão esteve envolvida com a formação do mercantilismo, que é aquela doutrina econômica que as metrópoles europeias seguiram nos primeiros séculos da época moderna. Sim, e se por outro lado eram só as ideias econômicas mesmo, ou se haviam outras justificativas para começo de expansão colonial. E assim o comércio e a própria escravidão também seriam uma consequência disso tudo. Eu acho que a religião tem um papel muito importante, enquanto Miguel C. pensa que só o interesse econômico prevalecia. Bem, meninos, essa é uma discussão que vale a pena ser feita, viu? Se trata de uma dessas dúvidas que às vezes a história abre pra gente. É verdade que por muito tempo se acreditou na importância determinante das teorias mercantilistas, no nascimento dos modelos capitalistas e assim por diante. Mas hoje, outras teorias levam em consideração isso que você está dizendo, Abel. Mas, professora, olha só o que eu encontrei aqui, ó, pesquisando na internet. O comércio de escravos no Brasil colonial começou com a necessidade de encontrar mão de obra que suprisse a demanda da produção agrícola. Portugal havia decidido ocupar a colônia e implantar lavouras de cana-de-açúcar. Mas os portugueses que chegaram nas primeiras capitanias não encontraram meios de atrair pessoas vindas da metrópole, nem conseguiram escravizar os indígenas para o trabalho por resistência dos missionários religiosos. Por isso, foram diversos pedidos aos reis de Portugal para que trouxessem alguns escravos que eram vendidos na costa da África. Em 1559, a rainha regente de Portugal autorizou o comércio de escravos para trabalharem na capitania de Pernambuco, que era, naquele momento, o principal núcleo agrícola da colônia. Olha só, isso prova a importância das necessidades comerciais daquele momento e do capitalismo que estava impondo as suas condições, não é isso mesmo, professora? Sim e não. Essas condições realmente existiram, mas elas foram completadas por outras que já estavam lá antes das tais necessidades comerciais. Por exemplo, quando os portugueses e outros europeus começaram a buscar escravos negros, descobriram a existência de um intenso tráfico dentro do continente africano, que se alimentava das lutas internas dos próprios povos locais. A proximidade com os europeus fez com que o tráfico se tornasse uma das maiores movimentações econômicas para as regiões que estavam no litoral africano. Mas nem por isso sua motivação era apenas econômica, tá? Hoje se discute quais foram as razões de fundo do tráfico escravagista. Até há pouco, se pensava que todo o comércio de escravos estivesse justificado apenas por motivações econômicas. E apesar das necessidades práticas criadas pelo modelo de exploração colonial e da lógica mercantilista que começava a se impor em toda a Europa nos séculos XVI e XVII, as justificativas religiosas vieram antes e serviram para abrir caminho ao comércio escravo. Acho que entendi melhor. Quer dizer que não era só uma ou outra justificativa. Eram as duas, criando um processo mais complexo. E olha o que eu encontrei aqui pesquisando no meu tablet. Uma das justificativas da expansão vinha da ideia de guerra justa, uma noção medieval de missão cruzada para a salvação dos povos que não conheciam a fé do cristianismo. Essa ideia não foi forçada pela expansão marítima. Vinha antes de todo o projeto de conquista ultramarino e daria as referências mentais e políticas para as dinâmicas coloniais, que apareciam depois. Isso inclui até a forma como as relações mercantis se deram mais tarde, incorporando ideias de religiosidade católica. Boa referência, Abel! Ela serve muito bem para o que estamos falando agora. Isso ajuda a entender por que a ideia da escravidão e o estímulo que ela recebeu para crescer naquele início da modernidade. Havia um envolvimento com as motivações culturais e econômicas do momento. De certo modo, a escravidão e seu comércio dariam um impulso para colonos que buscavam a riqueza e a nobreza além-mar, como senhores de terras, mas também associava a expansão da cristandade promovida pelos centros intelectuais e religiosos europeus. Agora sim! Ficou bem mais claro. Sim. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Valeu. Imagina, meninos, se tiverem mais dúvidas, pode me chamar.